minutos de fama especial BBB 23. Oferecimento: tudo vira doce, transformando seus momentos felizes em doces. E Plante, beleza e sofisticação em arranjos florais. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do 5 Minutos de Fama especial BBB 23. Nesse programa a gente vai falar sobre a eliminação da Tina. Ela foi a terceira participante a deixar o confinamento e saiu com 54,12% dos votos. Nesse paredão teve ainda o César Black, que ficou com 43,21% dos votos, e o Gabriel Santana, que teve 2,67% dos votos. Uma votação bem baixa, né? Isso aí me chamou bastante a atenção. Será que o público está gostando do Gabriel Santana? Será que o público está acreditando que vai ter uma reviravolta no comportamento dele, na forma dele jogar? Tudo isso a gente só vai saber no decorrer do reality. Bom, a Tina foi para o paredão indicada pelo líder Gustavo. Era uma indicação que já estava prevista, ele já tinha como certa essa indicação, e aí a Tina acabou não tendo direito ao bate-volta. E aí, gente, o que acontece? A trajetória da Tina no jogo, ela é marcada por conflitos, por desavenças, por desafetos, tudo porque ela optou por fazer uma jogada diferenciada, ela optou por jogar sozinha. E a gente sabe que o participante, quando escolhe jogar sozinho, é um risco muito grande que ele corre, porque ainda que a casa, por exemplo, nesse momento esteja dividida em dois grandes grupos, aliás, esses grupos já estão começando a se dissolver, eu acho que não vão chegar até a metade do programa, né, essa coisa de quarto, aí acho que isso já está bem batido, mas a Tina escolheu jogar sozinha. E aí, a partir do momento em que ela começa a jogar sozinha, ela começa a ter inimigos em dois grupos, e aí o número de adversários, consequentemente, acaba aumentando. Na minha opinião, a Tina foi uma excelente jogadora, uma grande estrategista. Eu acho que ela fez, assim, uma leitura do jogo muito pessoal. Talvez o que tenha faltado para a Tina tenha sido também passar pra gente de casa, né, passar pro público o que ela estava pensando, quais eram as suas estratégias, qual era o seu mecanismo de jogo, porque a gente já tem experiência de edições anteriores que mostram o quanto é importante a gente saber o que o participante está traçando dentro da cabeça, né, tá pensando, pra gente também poder acompanhar ali e ir contra ou a favor. Então a Tina, ela escolheu fazer um jogo individual, ela escolheu fazer um jogo bastante introspectivo, e isso, na minha opinião, queimou muito ela. Ela poderia ter seguido um pouco mais, talvez, se ela tivesse optado por dividir com o público. A saída da Tina da casa foi marcada por muita emoção. Talvez tenha sido, até agora, a eliminação mais tensa que eu já vi. Depois do anúncio, né, que o Tadeu fez o anúncio da eliminação, ela se levantou, ela cumprimentou todo mundo, não chorou, ela se manteve ali segura, engolindo o choro, mostrando que ela é uma mulher guerreira, uma mulher forte, cumprimentou a todo mundo, né? Foi aquela coisa da despedida que se mistura um pouco o cumprimento de quem está indo embora com também o cumprimento daqueles que ficam, no caso o Gabriel e o César. E uma coisa muito legal que eu achei que valia a pena destacar aqui pra gente é que quando ela cruzou, depois que ela cruzou, né, o jardim, foi pra porta da eliminação, ela disse pra todo mundo: boa sorte a todos, e mostrou ali que realmente o jogo é o jogo, né, gente, que o que acontece na casa fica na casa. A Paula falou com ela, né, sobre vidas aqui fora, sobre o contato aqui fora. Eu percebi o Fred Nicásio muito emocionado, ele chorou por conta disso, até porque ele tinha a Tina como uma referência, talvez pelo fato dela ser de Angola, então tinha uma ligação ancestral, talvez, né, ali. A Aline também ficou bastante emocionada, a Larissa também me surpreendeu, ela caiu no choro, ficou bastante emocionada. E aí, no discurso do Tadeu, ele falou uma coisa muito interessante, aliás, duas coisas. A primeira foi o seguinte, sobre a importância de corrigir o jogo, corrigir a direção do jogo, enquanto ainda se está dentro da casa. Eu acho que isso é muito relevante pelo seguinte: às vezes o participante, ele perde um pouco a noção do que está acontecendo, né? E aí ele opta por táticas que podem vir a prejudicá-lo. Então sempre é tempo de corrigir o jogo, as suas jogadas. E teve uma outra coisa que ele falou também, que é a questão do grupo, sobre o peso que tem um participante fazer parte de um grupo, porque quando o participante vai para o paredão, é individual, é ele sozinho que vai, não é o grupo todo que vai. Então, às vezes, se entregar demais pro grupo, né, pode ser um risco muito grande. O cara de sapato já começou a fazer as suas articulações para se
desvincular um pouco do grupo dele. Eu acho que ele já deixou bem claro que ele quer fazer um jogo sozinho. A Larissa também já um pouco já demonstrou essa questão de fazer o jogo não tão comprometida com o grupo, mas a gente ainda tem aí o pessoal do Gustavo, a Kay, ainda tem um pessoal aí muito preso a essa questão de grupo. A própria Paula também, né? Acho que ela disse durante a madrugada também que se for preciso votar no outro do grupo, talvez ela votaria e tal, mas eu acho que ainda a coisa tá meio sapateando. Isso de grupo, essa divisão de grupos, a divisão da casa em grupo, acho que já é uma estratégia um pouco batida. Acho que já podemos pensar em coisas mais atualizadas, né? Voltando a falar sobre a eliminação da Tina, depois que ela foi lá pro palco conversar com o Tadeu Schmidt, também teve uma outra coisa que eu achei assim muito bonita, que primeiro foi o fato do Tadeu ter falado com a Tina no dialeto dela, ela que é de Angola, e ele cumprimentou ela no dialeto, desejou boa sorte, foi muito emocionante, e depois ele ter dado o espaço que ele não deu pro Gabriel na eliminação passada. Ele ficou ali no maior bate-papo com a Tina. Ela falou que o comportamento dela, o temperamento dela podem ter sido alguns pontos que levaram o público a votar nela para eliminá-la, e em partes a gente concorda, né? Porque a partir do momento que ela faz um jogo introspectivo, o pessoal aqui de fora interpreta de outra maneira. E aí eu vi pessoas nas redes sociais comentando: ah, mas a Tina mereceu sair, era nariz em pé, ela era bastante metida, enfim. Talvez sim, mas talvez isso tenha sido um mecanismo de defesa para ela poder se manter no jogo, até porque a partir do momento em que ela está jogando sozinha, como eu falei, ela tem adversários vindos de todas as partes, então é preciso ficar bastante atento. Eu acho que ela foi guerreira, eu acho que ela botou a cara a tapa mesmo, ela falou o que tinha que falar, né? Ela não deixou esse episódio, por exemplo, da peruca com o César, quando o César pediu a peruca dela emprestada, ela não deixou que isso virasse um assunto estigmatizado, né? Uma coisa assim que ficasse batendo sempre na mesma tecla, ao contrário do César, que sempre falava a questão da peruca, e ela superou isso, falou mesmo na lata. Então eu acho que o jogo perde uma boa participante. Talvez se ela tivesse um pouco mais de tempo, ela conseguisse mostrar mais um pouco do que ela, da proposta dela, né? Mas enfim, o Big Brother é um jogo que não espera, e a cada semana são novos acontecimentos, a cada semana é sempre uma grande surpresa. Agora a casa segue com 19 participantes e olha, o clima muito tenso, a gente já percebeu aí nessa madrugada, o clima é muito tenso e novas reviravoltas vão acontecer em breve lá na casa mais vigiada e, claro, mais comentada do Brasil. A última festa do BBB foi patrocinada por uma grande rede social e teve 3 atrações. O grupo Menos é Mais, a cantora Simone Mendes, que fazia dupla com a Simária, e o cantor Felipe Araújo. O grupo Menos é Mais não empolgou muitos participantes, né? A gente viu que teve participante ali aproveitando o show para jantar, outros que estavam no maior bate-papo, sem dar muita atenção para a banda. Realmente eu achei que não foi uma grande apresentação. O Felipe Araújo também empolgou bastante, né? Porque foi a última apresentação, tem um estilo diferente, mais animado, mais dançante, mas também não foi lá essas coisas não. Agora, a Simone Mendes fez um show bastante legal, bastante animado, mas algumas situações eu observei que me deixaram assim bem atento em relação à questão de produção. A primeira delas foi o seguinte: muito antes da Simone entrar no palco, coisa assim de quase 10 minutos, o nome dela já tinha aparecido lá no telão como atração, né? O palco já estava fechado, só que nada da Simone entrar. Eu procurei saber o que aconteceu. A Simone estava muito nervosa para poder pisar ali naquele palco. Para ela foi um momento muito importante, porque ela agora está cantando sem a irmã Simária, então fazer um show no BBB sem a irmã era uma coisa para ela muito emocionante, então teve que atrasar um pouquinho aí o show, né? A Simone atrasou um pouquinho o show, a banda já estava no palco, mas ela acabou atrasando um pouquinho. Agora teve uma outra coisa também que eu observei, né? Mas aí só falando aqui rapidinho sobre o repertório, eu já falo sobre essa outra observação. O repertório dela tinha a música da época da dupla com a irmã,
tinha também algum sucesso dela, né, da carreira solo, e também algumas músicas antigas. Ela fez um poporri ali de sofrência, com evidências, com músicas do Zezé de Camargo e Luciano, coisas bem interessantes que eu também fiquei meio sem entender. Foi um show meio estranho, mas foi bastante animado, apesar de tudo foi bastante animado. E no final, claro, o pessoal da casa pediu pra ela cantar mais uma, e ela foi pro palco, né, e falou assim: então eu vou cantar mais uma, falou algo nesse sentido, só que de repente a cortina fechou, ela não cantou nada, cortaram o áudio dela e entrou o DJ. A gente também ficou sem entender nada, até porque merecia, né, um bis da Simone Mendes, que tá seguindo aí firme e forte com essa carreira solo. Eu acho que merecia uma música extra, né? Porque, afinal de contas, o pessoal tava bastante animado lá na casa. Agora, vamos combinar que ficou estranha essa situação da Simone pedir um bis e a cortina fechar e cortarem o áudio dela. Isso realmente ficou. Eu queria falar ainda sobre o jogo da discórdia que aconteceu nessa semana. Foi um jogo bastante importante. Eu acho que é um jogo que fez com que a gente se recolocasse em relação aos nossos participantes, os nossos favoritos, até mesmo naquela questão da gente poder identificar quem realmente está jogando, quem está ali só para fazer VT, quem está ali só para poder aparecer, quem realmente quer o prêmio ou quem está ali apenas atrás de engajamento. Eu acho que esse jogo da discórdia, com essa dinâmica das plaquinhas, né, de colar a plaquinha na testa, eu acho que foi um dos maiores acertos da direção dos últimos tempos. Eu queria destacar aqui a participação no jogo da discórdia da Aline. Ela falou sobre a tática de jogo dela, que para mim até então estava um pouco confusa. Ela explicou que ela é uma jogadora mais observadora, é uma jogadora menos impulsiva, é aquela que talvez venha pisando levemente, né, sorrateiramente, e eu acho que o fato dela ter explicado essa maneira dela de jogar fez com que eu também mudasse muito o meu ponto de vista em relação a ela. É uma tática diferenciada, né? E que ela tá também ali em busca do prêmio, em busca do seu prêmio milionário, mas ela tá fazendo o tipo mais observadora. E isso aí é bastante perigoso para quem tá lá dentro, viu? É bom ficar atento. Uma outra situação do jogo da discórdia que eu também queria trazer aqui pra gente foi o conflito entre a Larissa e o Christian, né? Eles chegaram às vias de fato, eles colocaram tudo em pratos limpos, eles um expôs para o outro as suas diferenças, os seus problemas, o que estava acontecendo. Eles não vão ser amigos, eu acho que nessa edição eles não vão fazer nenhum tipo de parceria, e eu achei legal porque eles declararam uma guerra, mas mesmo eles tendo explicado os seus motivos, eu ainda fiquei confuso, porque no fundo, não tinha motivo nenhum. São coisas bobas, coisas de convivência. E aí a Larissa já potencializou assim uma guerra, já potencializou uma rixa gigante com o Christian. O Christian também tinha uma rixa muito grande com a Tina, né? E eles acabaram acertando isso logo depois do jogo da discórdia. Eu achei que foi um papo muito maduro, eles choraram, eles conversaram bastante. Eu acho que isso foi muito importante também, porque a Tina saiu do programa com menos um peso nas costas e o Christian continuou no jogo também mais atento. Ele é um participante também perigoso, um participante escorregadio, que eu acho que ainda vai dar trabalho lá dentro do confinamento. Teve uma outra situação que aí eu queria falar assim com mais destaque, que foi quando a Marvila, que até então tava quietinha, né, tava na dela, aqui o pessoal comentando muito sobre o fato dela ser planta e tudo isso, lá na casa o pessoal falando que ela é mulher DVD, deita, vira e dorme, né, chegaram a falar sobre isso, mas ela mostrou que não tá para brincadeira quando ela colocou o Bruno Gaga na parede. Eu até comentei nas redes sociais que ela disse exatamente aquilo que eu queria ter dito se eu tivesse lá dentro do jogo. Na minha opinião, o Bruno, ele meteu os pés pelas mãos, ele tá fazendo personagem mesmo, e essa é a mesma opinião da Marvila, e eu acho que isso é uma tática, né, uma forma de jogar que eu acho que já não cola mais. E aí a Marvila, no jogo da discórdia, ela falou isso pro Bruno. Ela falou que ele tava fazendo personagem, que ele era VTZero, que ele escolhia frases de impacto para falar ao vivo durante o programa, e a gente lembra que teve até um participante, o Vini, que todo ao vivo, né, não sei se vocês lembram, ele esbarrava em alguma coisa, se machucava de algum jeito, e aí também foi uma estratégia que não deu certo. Na minha opinião, o Bruno é uma mistura de Vini com Gil do Vigor, né? Com o Daniel Rolim, para quem não lembra também, que dançava com o Coqueiro. Um grande abraço, Dani, gente boa beça.
mas ele é uma mistura disso tudo, só que não tá dando certo. E aí a Marvila jogou mesmo a coisa no ventilador, né? E aí criou aquele climão. Junto com a Marvila veio a Sara Aline, que tem a mesma opinião, que compactua da mesma opinião da Marvila e que também falou sobre essa forma duvidosa. Ela fez questão de ressaltar que o jogo do Bruno Gaga, era um jogo duvidoso, né? E que ela não conseguia saber qual era o posicionamento dele, já que ele transitava pelos quartos, era meio leve trás. E eu acho que é isso. Eu acho que é mais um tipo de personagem estereotipado, né? E aí não tem nada a ver o fato dele ser nordestino, nada disso. Quando eu falo estereótipo, é o estereótipo daquilo que o próprio participante cria para si, porque a gente sabe que ali dentro é personagem, por mais que eles digam que não, que é a vida real, que tudo mais, muitos ali fazem realmente personagem e isso faz parte do BBB. Então acho que o Bruno potencializou demais, colocou muito fermento nessa coisa de ser personagem. Então ele tá muito espalhado, tá criando já algumas rixas, tá arranhando um pouco a sua relação com alguns participantes, e isso acho que vai prejudicar ele um pouquinho daqui pra frente. Eu gostei muito também da atuação da Amanda. Ela colocou o Fred Nicásio também ali no pau, falou o que tinha que falar. Eu acho que a Amanda é uma participante que também estava muito nas sombras, ela estava muito na sombra do cara de sapato. Acho que ela já tá, como eu falei até no outro programa, ela já tá começando a criar asinhas, a criar a sua própria personalidade. É uma jogadora forte, é uma mulher que fala o que tem que ser dito. Gosto muito da Amanda nas festas, eu acho que ela dá todo um tom diferenciado com as suas dancinhas, com a sua empolgação, mas dentro do jogo eu tô passando a olhar a Amanda também com outros olhos, estou ficando atento porque ela tá utilizando, né, um tipo de tática para não ser alvo dos demais participantes, mas ainda assim continuar jogando. E aí, gente, dentro do jogo, tudo pode acontecer a qualquer momento. E claro, a gente aqui do 5 Minutos de Fama está sempre ligado em todos os detalhes lá da casa do BBB 23. E antes de ir embora, vamos falar sobre o prêmio do BBB 23, que agora foi para R$1.750.000. Na dinâmica de ontem dos palpites, foram sorteados 3 participantes. O Fred Nicásio, que palpitou pela Tina, o Fred, que palpitou pelo César Black, e a Aline, que deu o seu palpite para o Gabriel Santana. E aí, claro, o Fred Nicásio levou, né? Acertou esse palpite. Cada acerto valia R$20 mil. A empresa patrocinadora deu R$30 mil. E como só o Fred acertou, ficou R$50 mil nessa semana, nessa eliminação. O Tadeu Schmidt alertou o pessoal da casa sobre a importância dessa dinâmica, que não é uma dinâmica qualquer, é uma dinâmica da qual depende o valor do prêmio. E aí cada um fica com a sua consciência para poder votar, né, para poder escolher, para poder palpitar em relação a quem acha que vai sair, porque afinal de contas cada palpite certo vale um dinheirão. Bom, gente, como eu disse, né, o prêmio agora foi para R$1.750.000. A disputa continua muito, mas muito mesmo. A concorrência tá muito grande lá dentro, o pessoal tá correndo atrás, ainda tem aquele pessoal que tá meio que descansando, mas acho que aos poucos tem gente acordando ali dentro. Eu acho que essa terceira eliminação, ela traz, acho que agora, uma engrenagem mais forte dentro do jogo. Eu acho que traz um peso diferente, afinal de contas a Tina saiu, o César Black, que já tinha ido para 2 paredões, voltou, quer dizer, a casa já tá com um outro tipo de visão em relação a ele. Gabriel Santana tá tendo a chance agora, né? Ele que é sempre apontado nos jogos da discórdia, ele tá tendo a chance agora de mostrar o que realmente ele foi fazer ali dentro da casa. Ele disse ontem, depois da eliminação, que ele não vai mudar o jeito dele de ser, que o Brasil, se quiser, que elimine. Mas eu acho que ele não pode pensar assim não, viu? Porque a gente aqui fora quer dinâmica, a gente aqui fora quer história, a gente aqui fora quer polêmica. Eu sempre digo, né? O BBB é uma continuação da novela das 9 e a gente quer, sim, histórias boas. A gente quer poder participar, a gente também quer poder opinar dentro dessas histórias. Bom, eu volto na semana que vem com mais uma eliminação, ou então a qualquer momento aqui com o nosso plantão, tá certo? Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê na semana que vem. Até lá!
5 minutos de fama especial BBB 23. Oferecimento Tudo Vira Doce, transformando seus momentos felizes em doces. E Plante, beleza e sofisticação em arranjos florais.